Graça e paz, irmãos. Estou aqui mais uma vez, nesta belíssima manhã de domingo, para a nossa aula da Sala do Discipulado da nossa Escola Bíblica Dominical, a Escola Bíblica Dominical da CIB Paudalho. E eu quero saudar a todos os irmãos com um abraço fraterno, todos os irmãos que fazem parte da nossa Sala do Discipulado. E hoje nós vamos estudar mais uma lição da nossa revista, Começando a Vida Cristã. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 8, que tem por tema, que é a igreja. Então hoje nós vamos conhecer o que é a igreja, não é? Precisamos lembrar que quem fundou a igreja foi o Senhor Jesus Cristo. Então, ele fundou a igreja, ele conceituou a igreja, não é? Ele deu princípios que regem a igreja, ele concedeu à igreja características que são próprias da sua igreja, daquela que é dele, não é? Nós não estamos aqui falando propriamente da nossa igreja, ou a igreja batista, ou a igreja A, ou a igreja B, mas nós estamos aqui falando da igreja como um todo, não é? O povo de Deus que está sobre a terra, que Jesus constituiu como igreja. Nós estamos falando da igreja de todos os salvos, da universal igreja do Senhor Jesus Cristo, não é? Então nós vamos poder conhecer um pouco hoje. Lembrando que nós temos aí esse conceito de igreja universal, que reúne inclusive aqueles que morreram em Cristo. Mas nós aqui vamos tratar da igreja militante, daquela igreja que está atuando no mundo, não é? Então o texto vai tratar nesse sentido aí, de uma forma mais restrita, mais específica, sobre a igreja militante, aquela que está atuando no mundo hoje. E aí nós temos o nosso texto, que é Guarde no Coração, que eu coloco como texto em destaque, que está no livro de Efésios, capítulo 5 e verso 27, que é uma das apresentações mais sublimes sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque esse texto apresenta a igreja de Jesus como noiva de Cristo, não é? Aquela que está prometida a Cristo, a noiva que está prometida ao noivo, a esposa de Cristo. Então esse texto fala algo tremendo, que é o seguinte: texto em destaque: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então a igreja como noiva do Senhor Jesus Cristo, noiva gloriosa, aguardada pelo Senhor, quando nós estaremos ali para sempre com Ele. Caminhando na nossa lição, nós chegamos ao Pense e Responda. Nós temos aí uma pergunta e um desafio, que é a igreja. E o desafio que o autor da lição ele coloca aqui é o seguinte: é o lugar aonde vou todos os domingos? Ele pergunta, não é? É claro que não. Quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando do templo, aonde nós nos reunimos. Isso não é a igreja, não é? Embora o templo, aonde nós nos reunimos, é importante porque dá condição para que nós, como uma comunidade inteira, possamos nos reunir ali juntos. Então o templo é importante, mas o templo não é a igreja. Embora o templo seja nosso, seja da igreja, é bênção de Deus que Deus concedeu à igreja. O templo também é um lugar consagrado. Ali não se faz qualquer coisa. Ali nós nos reunimos em comunhão, em amor, para cultuarmos ao Senhor, para oferecermos ao Senhor o nosso sacrifício de louvor, em adoração, na comunhão com os irmãos, meditarmos na sua palavra. É ali que nós escutamos, através da palavra pregada, Deus falar ao nosso coração. É ali que nós compartilhamos com os irmãos aquilo que nos está fazendo, por exemplo, estar alegres, mas também muitas vezes aquilo que está nos fazendo sofrer, e nós vamos orar juntos. Então é muito importante também, o lugar onde nós nos reunimos é bênção de Deus, mas não é a igreja. E o autor da lição ele vai mostrar bem, o que é a igreja, aí na própria introdução, quando ele diz que a igreja são os irmãos, é o povo de Deus. Do grego, eclesia significa ajuntamento, mas um ajuntamento de pessoas como que saíram de casa para se ajuntar num determinado local, É uma assembleia pública. E nós precisamos entender que nós não somos chamados a sair de casa simplesmente, mas nós somos chamados por Deus em seu Filho Jesus Cristo para sairmos do mundo, dessa forma como o mundo vive, para uma vida diferente, uma vida em Cristo. Então nós passamos a ser corpo de Cristo, nós passamos a ser
povo de Deus, né? Sacerdotes de Deus, nós passamos a ser família de Deus. E aí não importa se um é brasileiro, se o outro é francês, se o outro é inglês, não importa, não é? Para Deus não existem essas diferenças, não existem as diferenças culturais, não existem as diferenças de povos, de línguas, de nações, não existem as diferenças de cor, de raça, não existem as diferenças sociais, se rico, se pobre, não é? Se nós estamos em Cristo, nós somos povo de Deus, nós somos um só corpo e temos o Senhor Jesus Cristo como cabeça. Então tudo isso nós vamos ver aí também, não é, na nossa lição. Estamos unidos porque amamos a Cristo, fomos chamados para estarmos perante Deus no amor de Jesus Cristo e cheios da esperança que nos traz Jesus para a nossa vida, transformando a nossa vida e nos preparando aí, não é, para esta vida eterna que nós já temos recebido, porque a promessa de Deus já temos recebido sobre nós. Bom, mas aí a lição, ela vai colocar como conhecer então a verdadeira igreja, como conhecer uma verdadeira comunidade, se ela é realmente de fato igreja de Jesus. E aí nós precisamos dizer que para ser igreja, ela precisa estar em Cristo. Então, uma igreja só vai ser verdadeiramente igreja se ela estiver em Cristo. Mas como ela vai ser igreja em Cristo se ela não conhece Cristo? Se ela apenas diz que conhece, fala que conhece, mas na realidade não conhece Cristo. Por quê? Porque não conhece a palavra. Então a igreja verdadeira também está fundamentada na palavra, porque é através da palavra que nós conhecemos de fato Jesus. O Jesus histórico, ele existiu, ele viveu, esteve aqui entre nós. E quem nos apresenta quem ele foi, quais os seus ensinamentos, como ele agiu, o que ele fez, o testemunho que ele deu, é a Bíblia Sagrada. Então nenhuma igreja pode estar em Cristo e ser verdadeiramente igreja se não tiver também fundamentada na palavra de Deus, não é? Eu louvo a Deus pela nossa igreja, pela nossa comunidade, que é uma comunidade que está firme na palavra, não é? Firme na palavra de Deus, e por isso nós estamos também em Jesus. Então a lição vai dizer que Cristo, ele é o fundamento. Então uma igreja verdadeira, ela tem Jesus como o fundamento, o seu fundamento, ela está estruturada sobre o próprio Jesus. Jesus, ele disse isso a Pedro, não é? Ele chamou Pedro de Petrus, não é? Pedro, tu és Petrus, e sobre esta Petra, ele próprio, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E lá no livro de Atos, capítulo 4, verso 12, Pedro, ele vai reconhecer que Jesus Cristo, ele é essa pedra principal, a pedra angular, que fundamenta a igreja. Não somente que fundamenta a igreja, mas que dá estrutura à igreja, não é? Que dá condições da igreja ser realmente igreja. Então, sem termos Jesus, Cristo, como fundamento, jamais nós vamos ser uma igreja verdadeira. E eu quero destacar o texto aqui, que o autor da lição destaca, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo aqui está escrevendo à igreja de Coríntios e advertindo, porque existia naquele momento ali uma pequena divisão na igreja. Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Pedro, outros diziam eu sou de Jesus. E aí Pedro está ensinando a igreja dizendo, olha, nós somos apenas servos de Deus, ministros de Deus, mas vocês precisam estar fundados aí em Jesus. Jesus sim é o fundamento que vocês precisam para a vida de vocês. E aí o autor da lição destaca algo bem interessante aqui, quando ele diz que ninguém pode chamar a igreja de minha, não é? Vamos entender aqui o que é que ele quer dizer, não é? Eu não posso dizer minha igreja no sentido de querer me apropriar desta igreja, não é? Como se ela fosse minha e querer fazer da igreja um objeto meu. Precisamos ter cuidado. Então, crente, tenha cuidado com esse tipo de sentimento. Lembre que a igreja é de Jesus. Jesus é quem direciona a igreja. Não somos nós. Nós agimos na direção, guiados pelo Espírito Santo, porque somente Jesus pode bater no peito e dizer, a igreja é minha. Ele pagou um preço pelas nossas vidas e nos constituiu como seu povo. Jesus, ele é o fundamento da igreja e por isso ele pode dizer, a igreja é minha. Isso está lá, não é? No mesmo texto que eu citei para vocês, de Mateus capítulo 16, verso 18, quando Jesus declarou, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra
ele próprio, né, a Petra, ele próprio, Jesus, edificarei a minha igreja. Então só Jesus pode dizer isso. Agora, claro que quando nós nos identificamos com a igreja como a nossa comunidade, a nossa família em Cristo, aí nós podemos dizer, né, a minha igreja no sentido de que faço parte dela, mas não no sentido de que eu tenho algum controle ou exerço algum tipo de propriedade sobre a igreja, de forma alguma, tá certo? O segundo ponto, não é, para que a igreja seja reconhecida como uma igreja verdadeira que está em Cristo, é reconhecer que Cristo é o cabeça. E aí o texto lá de Efésios, capítulo 1, verso 22 e 23, deixa isso bem claro, quando o apóstolo Paulo ele diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então Jesus, ele é o cabeça da igreja, ele é o guia da igreja. Então nós temos que nos guiar por Jesus. Jesus é o mestre, nós somos seus discípulos. Jesus, ele é o cabeça, não é? Quem comanda o corpo não são as mãos, não são os olhos, não são os ouvidos, mas é a cabeça. É a cabeça que pensa, é a cabeça que direciona o corpo. Então a ideia é esta. Então Cristo, ele é o cabeça desse corpo, né? Como diz também o texto lá de Colossenses, capítulo 1 e verso 18, quando nos diz, ele é o cabeça do corpo, da igreja. Então a ideia de cabeça aqui é a ideia de soberania, de comando. Então é Jesus quem é soberano sobre nós, Jesus é quem nos comanda, né? Então tudo que nós vamos fazer, nós precisamos fazer na direção do Espírito Santo, e ninguém pode ter a igreja como sendo sua, mas respeitar aí o cabeça que é Cristo. O texto também coloca aqui da lição que só existe um e verdadeiro pastor. Claro, nós como ministros de Deus, servos de Deus, fomos instituídos por Deus como pastores para tomar conta, para assistir o rebanho, para alimentar o rebanho com a palavra de Deus, cuidar do rebanho. Mas o sumo pastor, o verdadeiro pastor do rebanho, aquele que tem propriedade sobre o rebanho, é o Senhor Jesus. E a Bíblia vai nos apresentar isso, né? Por exemplo, lá no texto de Hebreus, capítulo 13, verso 20, vai dizer, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Então Jesus, ele é o grande pastor. Ele vai dizer isso lá no texto de São João, capítulo 10, verso 11. Jesus mesmo vai dar testemunho e vai deixar, não é, essa verdade para a gente quando ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus pagou o preço, somente ele poderia pagar este preço, somente a vida dele valeria como preço pelas nossas almas, e assim ele se tornou, não é, o pastor e bispo das nossas almas, como nos diz lá o texto de 1 Pedro capítulo 2 e o verso 25. E no Salmo 23 nós vamos encontrar as grandes verdades que nós precisamos viver, professar, declarar, assumir sobre a nossa vida, de Jesus como sendo o nosso pastor. Aliás, o bom pastor, não é? Quando o texto nos diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então vamos viver essas verdades apresentadas por esse texto, não é? Porque o bom pastor está conosco, nos ajudando e nos guiando em tudo. Mas a Bíblia apresenta a igreja, não é, como sendo essa igreja verdadeira que nós vimos que tem que estar em Cristo, firmada na sua palavra, mas a Bíblia apresenta a igreja como sendo o corpo de Cristo. E nós vamos ter essa ideia aí, né? Já que Cristo é a cabeça, é claro que o corpo de Cristo é a igreja. Essa verdade nós vamos encontrar lá em Efésios, capítulo 5, verso 23, a parte B, quando o apóstolo Paulo ele começa a orientar os esposos, os maridos, para que tratem as suas esposas como Cristo trata a igreja. Então, assim como Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja, o marido também precisa ser o cabeça aí no relacionamento com relação à sua esposa, né? Mas precisa amá-la, é o que Paulo vai dizer. Então, aí nesse texto, nós observamos que o texto nos diz assim, Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, é Cristo quem nos salva,
e é aí a cabeça do corpo. Então a igreja como corpo, né? A Bíblia vai nos mostrar em vários momentos que nós somos membros desse corpo, e cada membro no corpo, ele assume uma função. E Paulo vai dizer, nem todos os membros têm a mesma função. Um é a função do olho, outro é a função da boca, outro é a função dos ouvidos. Nem todos os membros são mão, são dedo. Então cada parte do corpo tem uma função. E assim somos nós neste grande corpo, não é? Que é a igreja de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que tem por cabeça o Senhor Jesus. Mas a Bíblia mostra também a igreja como noiva, né? Como nós já falamos, no texto lá de Efésios capítulo 5 e verso 27, nós vamos ver algo bem interessante. Nós vamos ver como é que Cristo enxerga essa noiva dele, porque ele entregou a sua vida pela noiva, mandou o Espírito Santo para a santificar e a preparar para que ela seja assim, olha, veja só, para apresentá-la a ele mesmo naquele dia, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha que imagem tremenda da igreja como noiva do Senhor Jesus. A noiva perfeita, para o noivo perfeito, não é? Para aquele que é perfeito em santidade também, a noiva precisa ser santa, irrepreensível, gloriosa, sem ruga, sem mácula, como nos diz aqui o texto. E aí João convida, né? Lá no texto de Apocalipse, o anjo convida João para mostrar a noiva do Cordeiro, e ele diz assim lá em Apocalipse 21:9, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E o texto lá de Apocalipse capítulo 21, esse mesmo texto que eu acabei de ler aqui, no capítulo 21 vai dizer que a noiva já se preparou, já está ataviada. Então estejamos preparados para esse encontro com o nosso noivo, porque nós somos a noiva e vamos ter um encontro com o noivo. Mas a Bíblia também apresenta a igreja como um edifício, não é? Como nos diz aí o texto de 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Paulo vai dizer escrevendo aí a Coríntios. Mas eu gosto muito também lá do texto de Efésios capítulo 2 e verso 20 e 21, que nos diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, se no corpo nós somos tidos, né, como membros desse corpo, a igreja como edifício, nós somos tidos como pedrinhas, tijolinhos, não é? O grande fundamento é Jesus. Aí depois vem também o fundamento lançado pelos apóstolos, não é? Porque nós temos aí as doutrinas que eles receberam de Jesus e transmitiram para nós através dos seus escritos, os pais da igreja, né? E aí, no fundamento dos apóstolos, nós somos como que pedrinhas que vão fazendo parte aí dessa construção, não é? Então, é um grande edifício que está, ao mesmo tempo, em construção, mas esse projeto de Deus, que é esse edifício, ninguém pode impedi-lo. E ao final, ele vai ser perfeito. Como a palavra de Deus nos ensina, a sua obra é boa, perfeita e agradável. Mas a igreja também é vista como um rebanho. E como rebanho, nós estamos nesse rebanho como o quê? Como ovelhas. E o texto lá de Atos, capítulo 20, verso 28, deixa isso muito claro, quando o apóstolo Paulo, ele vai se despedir ali dos irmãos, né? E ele diz assim, o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Ele vai dar um aviso aos líderes da igreja que ele está partindo, não é? E que a igreja está ali e que Deus agora estava constituindo aqueles irmãos ali para eles pastorearem. Ou seja, Jesus o sumo pastor, mas constituindo também pastores aqui para tomarem conta e cuidarem do rebanho. Então cada um de nós fazemos parte desse rebanho, até mesmo o próprio pastor, não é? Como homem constituído por Deus para tomar conta desse rebanho, ele também está aos cuidados de Deus. Ele também faz parte desse rebanho, porque o sumo e verdadeiro pastor é o Senhor Jesus. Mas a igreja é vista como o rebanho de Jesus. A igreja também é vista como a família de Deus. E aí eu preciso deixar aqui para os irmãos o texto de Efésios, capítulo 2, verso 19, quando nos diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. E quando é que nós somos recebidos na família de Deus?
quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Essa verdade está lá em João capítulo 1, verso 12, quando ele nos diz assim: a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós somos agora co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo. Olha que tão grande e maravilhosa promessa se cumpre sobre a nossa vida, não é? Tudo aquilo que é de Jesus também é nosso, não é? Então nós somos herdeiros com Jesus porque nós também somos filhos. Claro, gerado somente Jesus. Somente Jesus foi gerado por Deus, mas nós fomos criados e ao mesmo tempo adotados. Em Cristo Jesus fomos adotados por Deus em sua família. Então é por ocasião da conversão que nós nos tornamos filhos de Deus, somos adotados nesta grande família e passamos a fazer parte da igreja. Então, como fazendo parte de uma grande família, a igreja, então nós nos referimos aos nossos irmãos, a quem nós devemos amor, não é? Porque nem o pai de família quer ver os irmãos, as pessoas que constituem essa família, não é? Com um relacionamento prejudicado um com o outro, não. Mas Deus quer que, assim como os seres humanos, não é, que nós somos maus, nós sabemos disso, temos uma inclinação pecaminosa, carnal, nós não queremos ver os membros da nossa família de mal brigando um com o outro. Imagine Deus na sua família. Então, por isso que João vai nos ensinar lá, né, na sua epístola, que para que eu diga que ame a Deus, eu preciso também amar o meu irmão. Porque se eu digo que amo a Deus, mas não amo o meu irmão, eu sou um mentiroso. Então é na família, essa grande família de Deus, que nós encontramos verdadeiramente irmãos. Você jamais vai encontrar lá fora um irmão. Você pode encontrar até um amigo. Mas irmão, você só encontra dentro da igreja. E aí, nós vamos ver que dentro da igreja nós encontramos irmãos e amigos, até mesmo, não é, mais verdadeiros do que os nossos próprios irmãos de sangue, por exemplo. É coisa de Deus, é Deus quem nos proporciona isso, né? Então fazemos parte dessa grande família. E por fim, a Bíblia também apresenta a igreja como sendo templo do Espírito Santo, templo e morada do Espírito Santo. Então, o texto como referência está aí em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, que nos diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quando o texto fala aqui em que somos santuário, não está se referindo somente a você individualmente, embora o seu próprio corpo, né, ele faz parte dessa habitação do Espírito, né, porque o Espírito Santo está mesmo até dentro de nós, né? Deus, ele já faz morada dentro de nós. A Bíblia nos diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, Jesus, ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e com a sua casa. Então, nós abrimos a porta e Jesus, ele entra, e o Espírito Santo faz aí morada. Jesus ensina isso na Bíblia também. Então ele vai, faz uma limpeza geral na nossa vida e começa ali a caminhar conosco nessa caminhada de fé. Mas a ideia é que não somente eu, de uma forma isolada, não é? Porque para que eu seja também templo e morada do Espírito Santo, eu preciso compreender que a própria comunidade, a igreja como um todo, ela também é templo e morada do Espírito Santo, não é? Então, nós observamos aí ainda o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20, que nos diz assim: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, não é? Porque é através do nosso corpo que o Espírito Santo, ele habita em nós. Mas não essa ideia isolada, né? É uma ideia de que o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, mas isso se dá na comunhão com os santos. Então toda a igreja como templo e morada do Espírito Santo. E assim nós chegamos ao final da nossa lição e podemos dizer, não é, que hoje nós aprendemos o seguinte. Eu quero ler essa parte aqui que diz assim: a igreja de Jesus é chamada na Bíblia de corpo de Cristo, noiva de Cristo, edifício de Deus, rebanho de Deus, família de Deus, templo do Espírito Santo, e como um corpo, a igreja tem cabeça que é Cristo. Como igreja, você é a noiva de Cristo, é membro do corpo de Cristo, é um tijolo nesse edifício, é um membro dessa família, é habitação do Espírito Santo e ovelha. Ovelha. Não nos esqueçamos de que natureza nós somos. Fomos chamados para ser ovelhas. E aí eu quero fechar, não é, dizendo que muitas vezes nós encontramos irmãos se referirem a outro irmão, ou até mesmo líderes da igreja se referirem a outros membros de uma determinada por igreja, como dizendo assim:
aquilo não é ovelha, aquilo é bode, não é? Que coisa terrível, eu não quero isso para a minha vida, eu quero continuar sendo ovelha, porque bode é aquele que não faz parte do rebanho das ovelhas, né? Bode e ovelha não convivem juntos. Jesus nos chamou para sermos ovelhas, não é? Nada contra o bodezinho, né? Porque uma carninha de bode é algo tão gostoso, aquele espetinho de carneiro, oh, rapaz, que coisa boa. Mas a natureza pelo qual Jesus nos chamou e quer que vivamos uns com os outros é aquela que nós encontramos que são próprias das ovelhas, né? Então, vamos ser ovelhas, vamos ajudar as outras pessoas também a se sentirem num redil, num rebanho de ovelhas e não num lugar diferente. Então, que o Senhor nos ajude para que sejamos verdadeiramente em Cristo Jesus, firmados na sua palavra, ovelhas, não é? Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos e até a semana que vem. Um abraço a todos os irmãos da Sala do Discipulado. Até, irmãos.